Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A ONU está investigando denúncias de que crianças ucranianas estão sendo enviadas à Rússia para serem adotadas em meio ao conflito. Ainda não é possível afirmar a veracidade do fato ou quantas crianças teriam sido afetadas. De acordo com as alegações, alguns menores teriam sido sequestrados de orfanatos e depois entregues para adoção na Rússia. O Alto Comissariado disse que a preocupação é com os supostos planos das autoridades russas de permitir transferência de crianças da Ucrânia para o país. E isso não parece incluir medidas de reagrupamento familiar ou respeitar os interesses dos menores. A ONU começou a alertar em março sobre o risco de crianças ucranianas serem forçadas à adoção, especialmente cerca de 91 mil menores que vivem em instituições ou internatos, muitos deles localizados no leste do país. A Direção-Geral para a Europa e Ásia Central do Fundo das Nações Unidas para a Infância fez um alerta de que a adoção nunca deve ocorrer durante ou imediatamente após uma emergência. A siderúrgica de Azovstal, símbolo da resistência ucraniana em Mariupol, hoje se limita a um campo de ruínas. Mas, em meio aos escombros, ainda existe a forte lembrança das lutas e de tudo que a siderúrgica representou para a cidade portuária. Cápsulas de bala, metais retorcidos e entulhos por toda a parte. Tomado em maio pelos russos, o local hoje é patrulhado pelo exército de Moscou e por grupos separatistas. Os labirintos com passagens subterrâneas da usina, construída nos tempos soviéticos, permitiram que os soldados ucranianos resistissem às ofensivas durante várias semanas. Eles eram bem treinados e se sentiam em casa. Foi difícil para nós, porque era um terreno desconhecido. Os soldados tinham tudo em mãos. Em cada cômodo, havia esconderijos com armas e munições. Entre os resistentes, além das forças armadas ucranianas, havia membros do grupo nacionalista Batalhão de Azov, acusado pela Rússia de ser neonazista. O regimento ocupa uma posição central na justificativa russa para a operação militar na Ucrânia. A antiga siderúrgica, que era o orgulho de Mariupol e empregava mais de 12 mil pessoas antes da guerra, ainda não teve todas as minas retiradas. Em intervalos regulares, é possível ouvir explosões controladas de munições, além da presença de um forte odor no ambiente, possivelmente de corpos em decomposição. A China ultrapassou a Alemanha e se tornou a maior importadora de energia da Rússia desde o início da guerra no leste europeu. A Rússia recebeu mais de 90 bilhões de euros em lucro pelas vendas desde o dia 24 de fevereiro, quando ocupou a Ucrânia, de acordo com o Centro para a Pesquisa de Energia e Limpeza do Ar. Em contrapartida, a Alemanha, que era a maior importadora de combustíveis fósseis dos russos durante os 2 primeiros meses de guerra, ficou em segundo lugar. A mudança considerou a importância da China ao comprar cerca de 12 bilhões e 600 milhões de euros em energia de Moscou e de outras economias fora da União Europeia, que assegurou mais de 40% da estimativa do custo federal russo. E falando sobre saúde, a Organização Mundial da Saúde vai avaliar se a varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública de alcance internacional. A União Europeia e o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic anunciaram que vão comprar 100 mil doses da vacina contra a doença. Já foram detectados casos em 19 países membros, além da Noruega e da Islândia. O surto global de varíola do macaco é claramente incomum e preocupante. É por isso que decidi convocar o Comitê de Emergência sob os regulamentos internacionais na próxima semana, para avaliar se esse surto representa uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Comercializada sob o nome Invanex na Europa, Jynneos nos Estados Unidos e Invamune no Canadá, é uma vacina de terceira geração autorizada na Europa desde 2013 e indicada contra a varíola em adultos. O regulador europeu de medicamentos anunciou no início de junho que havia iniciado em negociações com a Bavarian Nordic para eventualmente ampliar seu uso contra a varíola do macaco. A doença, que não costuma ser mortal, pode causar febre, dor de cabeça, dores musculares, além de erupções cutâneas. Segundo a OMS, em 8 de junho, o número de casos confirmados da doença era de 1.300 no mundo, em países não endêmicos. A doença é endêmica em 11 países da África Ocidental e Central.
E ainda falando sobre o assunto, a Organização Mundial da Saúde destacou que a Europa é o epicentro do surto da varíola do macaco. A organização convocará uma reunião de seu comitê de emergência em 23 de junho para avaliar se a doença representa uma emergência de saúde pública de alcance internacional. O diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa destacou que a região é o epicentro do surto da varíola do macaco. A Europa continua sendo o epicentro desse surto crescente, com 25 países relatando mais de 1.500 casos, ou 85% do total global. A magnitude desse surto representa um risco real. Quanto mais tempo o vírus circular, mais ele estenderá seu alcance e mais forte será a base da doença em países não endêmicos. A OMS vai convocar uma reunião de seu comitê de emergência em 23 de junho para avaliar se a varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública de alcance internacional. A varíola do macaco, que não costuma ser mortal, pode causar febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios linfáticos inchados, calafrios e fadiga. Depois aparecem erupções cutâneas, lesões, pústulas e crostas. Seus sintomas geralmente desaparecem dentro de 2 a 3 semanas. Um estudo publicado em uma revista científica revelou que a genética individual é capaz de prever se a pessoa vai ter Covid grave. Foram identificados genes relacionados ao agravamento do quadro de saúde em infectados. Novas pesquisas realizadas por um grupo de cientistas das universidades de Sheffield, na Grã-Bretanha, e Stanford, nos Estados Unidos, identificaram mais de 1.000 genes que representam 3/4 dos impulsores genéticos relacionados ao desenvolvimento de infecção grave por Covid-19. Esses genes afetam especialmente a função de certo tipo de glóbulo branco. Essa é a principal conclusão de um estudo publicado na revista Cell Systems, feito com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial. Eles descobriram que a Covid grave está amplamente associada a uma resposta enfraquecida de 2 células imunes conhecidas, a célula natural killer, a NK, e as células T. Segundo os pesquisadores, os humanos nascem com a célula killer, que é a primeira linha de defesa do corpo contra infecções e são conhecidas por sua capacidade de destruir vírus e células cancerígenas. Pessoas com infecção grave por coronavírus têm os genes críticos das células killer menos expressos e, com isso, há uma resposta imunológica mais fraca. Segundo os cientistas, as descobertas lançam as bases para um teste genético que pode prever quem está em maior risco de Covid grave. Um estudo mostrou que a redução da poluição do ar pode ter efeitos duradouros na expectativa de vida da população. Em algumas regiões, o aumento pode ser de até 10 anos. O percentual de micropartículas na atmosfera é particularmente elevado em países do Sudeste Asiático, onde o crescimento econômico está retirando milhões de pessoas da pobreza em troca de gastos consideráveis de energia. A expectativa de vida na região poderia aumentar em até 5 anos se a poluição fosse reduzida aos padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde, de acordo com o relatório do Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago. A OMS endureceu as escalas de medição das micropartículas no ano passado, para alertar e promover a implementação de medidas de saúde. De acordo com a organização, as micropartículas com tamanho equivalente ao diâmetro de um fio de cabelo humano são capazes de passar dos pulmões para o sangue, o que aumenta as possibilidades de câncer. Nos estados indianos de Uttar Pradesh e Bihar, com quase 300 milhões de habitantes, a expectativa de vida poderia aumentar 8 anos com a adoção de medidas, enquanto a capital Nova Delhi poderia aumentar até 10 anos. E olha só que alarmante, 4 em cada 5 jovens da faixa de Gaza sofrem de problemas emocionais como depressão e ansiedade. O alerta foi feito por uma ONG britânica. A ONG afirma no estudo que o bem-estar mental das crianças, jovens e acompanhantes piorou consideravelmente desde 2018, com um aumento do número de crianças que apresentam problemas emocionais de 55% para 80%.
A organização britânica revela sintomas de depressão, ansiedade, medo e pensamentos suicidas no relatório, baseado em pesquisas com 488 jovens de 12 a 17 anos e 160 pais. A Save the Children lamenta a falta de perspectivas de mudança para os 2,3 milhões de habitantes de Gaza, 47% deles menores de idade. Entre estes, 800 mil não conhecem a vida sem o bloqueio israelense. Para a Human Rights Watch, o bloqueio destruiu a economia de Gaza, contribuiu para a fragmentação do povo palestino e participou de crimes contra a humanidade, de segregação e perseguição a milhões de palestinos. A rede McDonald's concordou em pagar mais de 1 bilhão de euros na França para evitar um processo legal por fraude fiscal entre 2009 e 2020. O montante do acordo representa 2,5 vezes o valor dos impostos desviados pelo grupo. Foi validado o pagamento de uma multa de interesse público de 508 milhões de euros, aceita pela cadeia de restaurantes de fast food, que também aprovou em maio o pagamento de 737 milhões de euros ao Tesouro para regularizar seu imposto societário evadido. Ao aceitar essa convenção de interesse público, a maior já concluída com a Procuradoria Nacional Financeira, o grupo evita um processo na França e resolve sua disputa tanto com a administração tributária quanto com o Ministério Público. A justiça francesa suspeita que a empresa na mira do Tesouro desde 2014 reduziu artificialmente seus lucros a partir de 2009 ao pagar royalties pela exploração da marca McDonald's, a sua controladoria europeia com sede em Luxemburgo. Segundo o tribunal, isso levou à absorção de grande parte das margens geradas pelos restaurantes franceses e à redução dos impostos pagos na França. A investigação criminal foi aberta após denúncia de trabalhadores do McDonald's em Paris e do sindicato. Os funcionários ainda podem solicitar a um tribunal civil uma compensação por danos. Se os brasileiros estão sofrendo com o frio, para os espanhóis o problema é o calor. O mês de maio foi o mais quente na Espanha dos últimos 100 anos. A Espanha vive uma onda de calor, um fenômeno incomum nesta época do ano que especialistas apontam ter ligação com as mudanças climáticas. O episódio ocorre 2 meses depois que o país experimentou o mês de maio mais quente em pelo menos 100 anos e pode durar até o final de semana. As temperaturas devem ultrapassar a marca de 40 graus Celsius em vários locais do país. O fenômeno vai sair da Península Ibérica e nos próximos dias vai chegar a outros países europeus como a França. Incêndios florestais foram registrados com o tempo seco que o país enfrenta. Nos últimos 10 meses, a Espanha sofreu 4 episódios de temperaturas extremas, entre eles uma onda de calor em agosto que bateu recordes, com temperaturas acima de 45 graus Celsius. Os eventos extremos na Espanha têm acontecido com mais frequência, mais intensidade e maior duração. A situação, de acordo com autoridades, já causa impacto na saúde pública, já que a Espanha registra cerca de 1.800 mortes todos os anos devido às ondas de calor. E antes de encerrar, vamos falar sobre esporte. Há 5 meses da abertura da Copa do Mundo do Catar, um evento no Aeroporto Internacional de Hamad marcou o lançamento do pôster oficial do evento. Desenhado pela primeira vez por uma mulher, a artista catarense Boutayana Al-Muftah, a arte representa em preto e branco um tradicional chapéu usado pelos homens e lançado no ar em comemoração após um gol, gesto comum no Catar e no mundo árabe. Os 7 cartazes de apoio mostram a paixão do mundo árabe pelo futebol e pelo jogo como algo que une as famílias. It's inspired from the cheer and the echoing in the stadiums.
É inspirado pela alegria e pelo eco nos estádios, os aplausos coletivos, a tipografia é inspirada a partir disso. E o movimento do chapéu no ar também é uma forma de expressar isso e celebrar uma vitória. Estes eram todos os elementos que eu queria usar de uma forma sutil. O diretor de marketing da FIFA disse que o pôster oficial da Copa do Mundo de 2022 é um reflexo da atmosfera da herança artística e futebolística do Catar. Ele também fez elogios à arte. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia.